Certo. O terceiro ponto é, quando uma pessoa fica muito dependente da outra, ela se torna mimada. Então, como ela não lutou por conquistar certas coisas, ela acha que é fácil conquistar aquilo. E aí tu vai criar uma mulher megera dentro do lar. Ela quer exigir tudo o tempo todo e tem que ser tudo pra ela e por ela. Tá. Isso é errado. Aliás, Simone de Beauvoir defendeu isso. Defendeu o que você tá falando. O que eu tô falando. Defendeu mesmo. Que o que existe numa sociedade tradicional machista é que homem e mulher são carcereiros um do outro. E que a mulher, quando ela recebe tudo de mão beijada, ela é criada, ela se torna mimada, megera, ela se torna exigente. Tem uma frase dela, mais ou menos um conceito que ela diz: a mulher, a jovem que tudo tem, aliás, a jovem... como é que é? A jovem que tudo quer porque nada depende dela. Tá? Então, se nada depende dela, ela pode exigir o mundo e o fundo, porque ela não sabe quão difícil é conquistar aquilo. Então, ela se sente no direito de exigir do cara. Tu tem que me dar isso, tu tem que me dar aquilo. Ela se acha artigo de luxo. Ela se acha o artigo de luxo. E aí ela vai pra internet fazer Entendeu? vídeo depois fazendo Mas isso. é- E pra mim isso é extremamente antifeminista. É extremamente retrógrado. Uma feminista que não critica a mulher, que se diz artigo de luxo, me desculpa, tu não tá sendo feminista, ou tu tá pagando pau, passando pano, tu tá passando pano pra uma fala antifeminista. Pra mim, isso é essencialmente antifeminista. Mulher não é objeto, mulher não é coisa, mulher não é troféu, ela é um ser humano. E ela tem responsabilidades, ela precisa ter as suas responsabilidades, ela precisa buscar os seus projetos e ter uma vida própria. Outro ponto do porquê que eu sou contra isso. Mulher ser dona de casa, só girar em torno do marido. Ela vai ter um filho, tá? Esse filho, geralmente homem, vai ser excepcionalmente protegido. Essa mãe vai tratar esse cara a pão de ló. Ela vai lavar pra ele, ela vai passar pra ele, ela vai dar de comer pra ele, ela vai proteger ele das merdas que ele faz, inclusive, pra outras mulheres. E aí depois esse homem ele vai crescer. O que ele vai ser? Machista. Por quê? Porque ele não fez as atividades domésticas sozinho. E sabe por que a mãe dele não permitia que ele fizesse? Porque ela depende dele, ela quer que ele fique dependente dele tanto quanto ela é dele. Por quê? Porque a individualidade dela depende da performance doméstica que ela tem no lar. A individualidade dessa mulher foi construída girando em torno de outras pessoas. Aí quando ela perde essa profissão de ser mãe, o que ela faz? Ela se sente vítima da ingratidão familiar, ela se sente depressiva, aflita, abandonada. E aí esse filho vai arrumar o quê? Uma namorada. O que ela vai fazer da vida da namorada? Um inferno. Por quê? Porque ela tá disputando o posto com essa namorada. Por quê? Porque ela não desenvolveu outros interesses, outras profissões, ela não tem mais nada pra fazer da vida dela. Ela tem que ter uma ocupação, ela tem que ter uma profissão, projetos próprios. E aí algumas pessoas vão dizer, mas é que tu tá querendo interferir na liberdade das mulheres. Eu, pessoalmente, não vou interferir na liberdade de ninguém. Você só tá avisando. Eu tô ponto de vista. avisando que isso vai acontecer. Odeia E segundo, mensagem, não mensageiro. E outra coisa, segundo, que é muito importante em relação a esse ponto segundo aí. A questão é que essa mulher, ela vai se tornar dependente do filho e do marido, e aí ela vai mimá-los ao máximo. Aí depois o que ela vai dizer? Ai, tu não me ama, todo mundo é ingrato, ninguém me dá valor, e começa a fazer chantagem emocional. E ela também pode se tornar uma megera, ela pode se tornar exigente e sufocante dentro da relação intrafamiliar, porque é o único ambiente que ela tem poder. Então ela vai exercer isso com mão de ferro. E aí tu vai ver que isso é comum com mães narcisistas. E eu penso que independentemente da mulher querer ficar em casa ou não, tu precisa incentivar sim que ela tenha um trabalho, que ela tenha uma ocupação. Porque da mesma forma, a maioria das pessoas não gosta de fazer exercício. Mas por que a gente diz que elas têm que fazer? Porque faz bem. Então, independentemente delas quererem ou não, delas acharem mais confortável ficar em casa, é importante que faça, porque isso vai fazer bem pra você, pra sua vida, pro teu crescimento pessoal e profissional e emocional. Tu vai se tornar uma pessoa melhor pra si e pros outros. Por exemplo, aí é a evidência anedótica. As duas melhores sogras que eu tive na minha vida, as duas têm profissão. As duas têm ocupações próprias. A minha sogra, do Rio de Janeiro, A minha evidência já é o oposto. que mora no mesmo prédio que a gente fica semanas sem olhar pra ela. A gente quase não vê ela. Por quê? Porque ela tá trabalhando, ela tá estudando, ela sai pra se divertir, ela vai em festa, ela vai em balada, ela tem o namorado dela. Porque ela tem uma vida que é dela, entendeu? Então, nesse aspecto, eu penso que, embora tu tenha que servir a sua família da forma que tu pode, mas ela tem que ser de modo saudável. E isso que eu defendi no A Deriva. Tu tem que servir as pessoas, sim, eu defendo isso. Sim. O valor da servidão em se sacrificar pelos outros, eu vejo o valor no dever, tá? Mas isso não significa ser submisso.
significa ser responsável e proteger as pessoas que precisam de você. E aí, nesse aspecto, que eu sou muito feminista e muito progressista. Sim, eu tô exercendo meu padrão de servidão pelas pessoas a partir do momento que eu estou ajudando e protegendo aquelas pessoas que estão precisando de mim. E isso inclui minorias. E aí são negros, pobres, homens solitários, deprimidos, mulheres que estão apanhando do marido em casa, que estão com uma baixa autoestima, que já tiveram inúmeros traumas sucessivos na família, em relacionamentos. É para essas pessoas que a gente deve viver. A gente tem que servir a sociedade para criá-la um ambiente melhor. Tem um detalhe do... Deixa eu dizer uma coisa Pode só. falar.